Tessá é uma menina indígena de 15 anos. Ela mora em uma cidade no interior do Maranhão com seus pais. Embora não vivam na aldeia, Tessá e sua família são indígenas. Seu nome é de origem indígena e significa olhos atentos, pois pai e mãe descendem de uma antiga linhagem Teneterrar Guajajara e reconhecem sua identidade nos traços físicos, no sobrenome que preservaram, na cultura alimentar, nas manifestações que admiram e participam, nos contatos que ainda têm com os seus parentes indígenas e, sobretudo, na memória que foi sendo passada de geração em geração no seu ciclo familiar. Nessa tradição oral, a família do pai de Tessá sempre contou como os seus antepassados viviam na floresta, à margem do Mearim. Como receberam forasteiros nas suas terras e se relacionaram com eles, e com isso, tudo acabou levando sua família a ter que deixar o seu lugar e ir para a cidade. Esta é Tessá. Ela vai contar a história de sua família, como aprendeu com seu pai, como ele aprendeu com seu pai, e este com o seu pai, e assim sucessivamente. Oi, eu sou Tessá, tenho 15 anos, gosto de BTS, Na United, de ver TV e conversar com meus amigos, inclusive pelas redes sociais, através do meu celular. Meu pai é professor de história e minha mãe é agente de saúde. Eles me falam muito sobre a cultura dos nossos ancestrais e nós nos identificamos muito com eles e com essa cultura, mesmo não vivendo em uma aldeia. Aliás, na família do meu pai, que já vive há mais tempo na cidade, provavelmente o tataravô do meu tataravô começou a contar a história que tem passado de geração em geração na nossa família e que conta a nossa origem e como chegamos aqui. Como ele é professor de história, também pesquisou bastante sobre o nosso povo e os parentes que viviam por essa região. Ele me contou que ouvia seu avô dizer que antes tudo isso era mato, tudo era floresta, tudo muito bonito, com a vegetação verde quase o ano todo, água limpa à vontade de muitos córregos e um rio grande, o Mearim. Lá eles tomavam banho, pescavam, caçavam nas margens, coletavam frutos silvestres, pegavam água e bebiam, e aproveitavam esses rios para transporte também. O tataravô e a tataravó do meu tataravô viviam em meio a essa paisagem, assim como muitos parentes de outros povos também. Nas suas pesquisas, papai descobriu que moraram aqui, além dos Guajajaras, os Timbiras, Piocogês e outros povos mais que nem sempre viviam em paz, mas compartilhavam o espaço entre si. Um dia, segundo contam na minha família, chegaram homens que eles chamavam de caraiús. Eles eram muito diferentes, usavam roupas, falavam esquisito. Os objetos e armas que usavam eram feitos de materiais que meu povo não conhecia. Desde que chegaram, se interessaram muito pela floresta, onde era a aldeia dos meus antepassados. Além das riquezas do lugar, meu pai disse que eles queriam vir criar gado e cultivar alguns produtos e precisavam de espaço. A presença daqueles homens foi se tornando cada vez mais frequente. Às vezes trocavam coisas com o nosso povo, outras negociavam com outros parentes. Algumas vezes pareciam ser amigos, outras não. Nossos ancestrais procuravam se adaptar e agir diante dessa situação. Em algumas ocasiões, procuravam ser mais próximos daqueles homens. Em outras, a relação era meio conflituosa. O tempo foi passando e os conflitos foram se tornando cada vez mais comuns, porque os caraiús demonstravam, na maioria das vezes, querer tomar todas as terras e escravizar os que moravam nelas. Meu pai me falou que aquilo foi se tornando um problema muito grande. O rei de Portugal e as autoridades que viviam por aqui começaram a autorizar grupos armados a fazerem expedições para conquistar em definitivo as áreas das margens do rio Mearim. Ele disse que naquela época, no século XIX, autoridades diziam que as regiões com muitos indígenas eram áreas infestadas e as expedições que faziam deveriam desinfestá-las, ou seja, limpá-las. Meus ancestrais permaneceram ainda durante muito tempo naquele lugar. A terra para os indígenas tem um significado muito importante. Além de ser de onde retiravam seu sustento, era seu universo, onde se reconheciam no mundo. Por isso lutavam, negociavam com os caraiús, mas muitas vezes a violência da desinfestação era grande demais para eles e outros parentes com significar. Isso foi fazendo com que eles começassem a se deslocar por várias regiões. Não conseguindo permanecer nas
terras onde viviam originalmente, de geração em geração, vários indígenas, inclusive os antepassados de nossa família, acabaram indo viver em locais diferentes dos seus, como nas vilas em que foram se formando, mesmo com risco à sua segurança e muito preconceito por parte de muitas pessoas. Muitos caraiús que chegaram por aqui, nós e nossos parentes, fomos ocupando outros lugares, continuando a resistir, a existir, embora sempre com muita dificuldade e leis que não nos foram favoráveis. Nas rodas de conversa que ainda fazem na minha família, onde meus tios, avós, meu avô, meus tios e meu pai contavam histórias, aprendi que foi desse jeito que chegamos até aqui. E hoje eu gosto de contar essa história também, pois é a identidade da minha família e do meu povo. Vou continuar a trajetória contando para outras pessoas.